Que a graça maravilhosa de Deus seja sobre você e sobre sua família, no nome de Jesus. A Bíblia nos diz em Efésios 6:10 que devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E esse versículo nos chama a atenção para os ataques espirituais que todo escolhido de Deus vai ter que enfrentar. E é necessário meditar em uma grande verdade, que os grandes ataques espirituais são por causa do seu chamado. E eu aprendi que todo chamado verdadeiro, ele atrai guerra espiritual. Quanto maior o propósito de Deus na sua vida, maior a resistência do inimigo. E é por isso que Paulo nos alerta em Efésios 6:10. Precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A batalha é real, mas a vitória também é real. Não desanime, não curve a sua cabeça, pensando que Deus se esqueceu de você. Deus está contigo neste momento difícil de batalha espiritual. Não te abandonou. E eu quero aqui lhe apresentar alguns versículos da Bíblia Sagrada que são verdades espirituais para que você aplique na sua vida e saia vencendo nesta guerra. Primeiro, o ataque espiritual, ele é real. Você precisa entender que o ataque espiritual contra a sua vida é real. Não é ficção, não é coisa da sua cabeça. E você precisa lutar. E lutar de forma correta, conhecendo quem são os seus verdadeiros inimigos. Efésios 6:12 diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados. A sua luta não é contra pessoas humanas, é contra a influência maligna que atua através da vida delas. E você então precisa focar em quem é o seu real inimigo. E a arma poderosa que você vai usar é o jejum e a oração. Alguns dizem que o jejum não é mais necessário, mas quando olhamos para a Bíblia, nós podemos testificar que ela mostra a verdadeira arma poderosa que temos, que é o jejum, que foi usada pelos profetas e servos de Deus no Velho Testamento, pelo próprio Cristo Jesus no início do seu ministério e pelo apóstolo Paulo e os demais apóstolos e discípulos durante suas jornadas missionárias na terra, e isso já na dispensação da graça. Portanto, entenda que o jejum é uma arma poderosíssima deixada por Cristo como ensinamento à sua igreja. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz que as armas da nossa guerra não são carnais. Quer dizer, você não pode usar estratégias humanas para vencer uma guerra espiritual. A guerra ela é invisível, mas tem efeitos visíveis na vida emocional, espiritual e até mesmo física. E é necessário você entender isso, que o inimigo vai atacar a sua vida emocional, vai atacar a sua vida espiritual e vai atacar você também em sua saúde. E para isso você precisa se revestir com as armas de Deus, que é a sua palavra, que é a oração e súplicas. Também aliado a isso o jejum. Em Gênesis 37, versículos 5 e 8, mostra que o chamado ele atrai oposição. Podemos ver nesse texto que José compartilha o sonho que teve de Deus, e então ele começa a ser perseguido pelos seus irmãos. A Bíblia também nos mostra que o apóstolo Paulo, antes de ser chamado por Deus, não vivia as guerras que começou a viver depois do chamado. Grande oposição espiritual, grande perseguição, a fim de que ele desistisse do chamado de Deus para a sua vida. Um grande propósito sempre vem acompanhado de grande resistência espiritual. Então levante sua cabeça e entre na guerra com as armas certas.
Fortaleça-se em Deus. Isaías 40, 29 e 31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espere em Deus, busque a Deus. Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor te fortalece nesse dia de hoje. Receba a força que vem do céu. Receba a unção que vem de Deus na sua vida. Revestimento espiritual, em nome de Jesus. A força para resistir não está em nós, mas no Senhor e na sua palavra. Como é importante você se alimentar com a palavra de Deus todos os dias. Meditar nas Sagradas Escrituras, mesmo que sejam alguns poucos versículos, eles te fortalecerão. E há uma unção poderosa de Deus que se manifestará em você através da leitura com meditação da palavra de Deus. Esta unção vai vir sobre você. Por isso, não deixe de ler e meditar na Bíblia todos os dias, para que você receba esta unção que vem da leitura e meditação da palavra. Esta unção é uma armadura de Deus que virá para você para enfrentar as suas batalhas espirituais. Você precisa se vestir com toda a armadura de Deus. Efésios 6, 13 e 17 diz que a armadura completa é o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça e do amor, o cinturão da verdade e os pés com o evangelho da paz. Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você guarda a palavra de Deus na sua mente, no seu subconsciente, que é a sua mente emocional, e é tratado na Bíblia como teu coração, aonde envolve suas emoções. E para envolver suas emoções, você precisa meditar. E quando você medita, Deus começa a te revelar a palavra para a sua necessidade espiritual. Precisamos, então, orar, vigiar e meditar na palavra de Deus, pois são práticas de quem está revestido. Devemos também entender que o ataque espiritual é forte, mas você também precisa entender que a vitória é certa. Romanos 8:37. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Que coisas? Essas guerras. Em todas essas guerras, se você coloca em prática o ensinamento da palavra, você é mais do que vencedor. Pois o Salmo 97 nos garante no versículo 7 que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A vitória é garantida para quem permanece firme em Cristo até o fim. Permaneça firme no Senhor até o fim. Você tem um chamado. Não esmoreça, não desanime. Não pense que Deus esqueceu de você no meio desta grande batalha espiritual. Revista-se com as armas da luz, através de uma vida de oração, de jejum e de meditação nas Sagradas Escrituras. Faça o jejum espiritual e não apenas uma abstinência de alimento, como fazem aqueles que querem emagrecer. É necessário você dedicar tempo na oração e estar constantemente com a mente voltada para o propósito pelo qual você começou este jejum ou vai começá-lo. É necessário você estar com a mente falando com Deus o tempo todo, como Paulo ensinou na igreja que estava em Tessalônica: orai sem cessar. Deus tem vitória para você. Deus está hoje virando uma página da sua vida. Deus está hoje te fortalecendo, te renovando, te levantando espiritualmente. Creia nisto. Pai, eu peço ao Senhor que fortaleça, que renove, que restaure, que levante a vida desta pessoa, Pai. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua casa e sua vida, no nome de Jesus.